Olá amigos, eu sou o Marcelo e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Futinejo. Bom, dando sequência à nossa análise dos clubes brasileiros dentro do Campeonato Brasileiro, falaremos da dupla Grenal, os dois maiores times aqui do sul do país. Bom, começando pelo Grêmio, o Grêmio veio de uma Série B difícil, uma Série B que não foi nada fácil para o tricolor gaúcho. A equipe subiu até começou meio irregular, né, e acabou subindo, até mais pela fraqueza dos adversários mesmo que por bom futebol apresentado pela equipe. Porém se reforçou muito bem durante o recesso, né, entre um ano e outro, e tem feito um campeonato brasileiro até surpreendente, né, estando sempre na parte alta da tabela, né, chegou a brigar até um certo ponto de igual para igual com o Botafogo, só que o Botafogo acabou disparando na liderança. O Grêmio agora nessa rodada acabou caindo para a terceira posição, mas está ali entre a segunda e terceira posição, né? Então está bem no campeonato, está apresentando um futebol muito sólido, né? É uma equipe que incrível como ela se dá bem quando tem o Renato Gaúcho como treinador, né? O Renato, quando ele sai do Grêmio e vai para outros clubes, ele não funciona da mesma forma como ele funciona na equipe do Grêmio. Claro, ele tem uma certa idolatria, ele é o maior ídolo da história do Grêmio, não podemos negar isso, né? Ele ganhou o Intercontinental, ganhou a Libertadores, ganhou depois uma Libertadores como treinador também, ganhou uma Copa do Brasil como treinador. Ele é o cara que fez os 2 gols em cima do Hamburgo, né? Então, ele não tem parâmetros para dimensionar o tamanho do Renato, né, na história do Grêmio. Ele tem uma estátua, enfim, né, é o único na história do Grêmio que tem uma estátua na arena. Então, assim, ele é o maior, eu acho que isso para todos os gremistas que tu perguntar será unânime, né? Ele é o maior ídolo da história. E também trouxe alguns bons jogadores também, como o Carbajo, como o Luizito Soares, né? Como o PP, que apesar de estar mais no departamento médico do que realmente atuando, é um bom primeiro volante, é um volante de boa qualidade, né? Jogou no Flamengo, mas teve grande destaque no Cuiabá, até o rival Internacional teve interesse na contratação dele alguns anos atrás, porém ele acabou indo para o Grêmio, né? Manteve o Vila Sante, que é um bom volante, né, da seleção paraguaia. Tem o Kahneman, que já está há muitos anos no Grêmio, que é um bom zagueiro. Trouxe o Bruno Vini, que para mim eu acho um zagueiro razoável, mas ele vem encaixando bem no time do Grêmio, né? Trouxe o Vina, que agora até está de saída para a Arábia, se não me engano, mas é um bom meio-campista também, né? E o Luizito Soares, que não dispensa a apresentação, né? Um cara que tem mais de 500 gols na carreira. Não é qualquer centroavante, né? É um centroavante de outra prateleira, mesmo já com 35 anos, com toda essa polêmica de se fica, se não fica no Grêmio, se vai para o Inter Miami para jogar junto com o Messi, se não vai. Ele é um cara muito acima da média, né? Muitas partidas que estavam difíceis para o Grêmio, ele quem deu a solução, quem deu a vitória, quem aqui um pouco arrancou um empate, de onde já não se esperava mais, achou uma jogada da onde já não se esperava que fosse sair nada. Muito da classificação na Copa do Brasil em cima do Cruzeiro deve-se a ele, né? Principalmente no jogo em Belo Horizonte, onde ele acha onde ele desarma uma jogada em cima na saída de bola do Cruzeiro e acha o Vila Sante livre para chutar cruzado e fazer o 1-0, né? Que o Grêmio ganha lá de 1-0 e empata aqui em 1-1. Então muito também vem do Soares, né? Essa boa fase do Grêmio, né? E claro, e pelo encaixe também do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho encaixou muito bem o time do Grêmio e é um time que veio surpreendendo. Eu acho que deve ficar brigando na parte de cima da tabela. Não sabemos se o Soares vai permanecer ou não, tá com essa questão de que ele fala do joelho, né? Ele quer ir para o Inter Miami, isso meio que ficou claro, acho que pelo que se percebe, né? Mas é um cara que se continuar no Grêmio, ele vai agregar muito ainda para o Grêmio, né? Eu acho que é um time muito forte também para conquistar a Copa do Brasil, né? É um time que é acostumado a jogar a Copa do Brasil. É impressionante como o Grêmio e o Cruzeiro dão liga na Copa do Brasil, né? Muitas vezes estão mal no Campeonato Brasileiro,
mas estão na semifinal, na final da Copa do Brasil, chegam, tanto é que são os dois maiores campeões, né? Cruzeiro com 6, o Grêmio com 5, até o momento da gravação desse vídeo, né? Então eu acredito que o Grêmio ele deverá se classificar para Libertadores, até acho que não sei se com uma certa tranquilidade, porque esse ano o Campeonato Brasileiro ele tá diferente dos últimos anos, né? Uma vez tinha muito equilíbrio, né, com a questão da parte de baixo, com a parte de cima ali e tal, mas hoje não, hoje ele se desprendeu muito, né? A parte de cima tá somando muitos pontos, né? Tanto é que no décimo primeiro, 12º ali tem 20 pontos, e o segundo, que é o Flamengo, tem 27, ou seja, são 7 pontos de diferença pro 11º. É 2 partidas que tu perde e tu já vai lá para baixo. 2 partidas que tu ganha, tu já tá lá na parte de cima da tabela. E quem tá na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, tá mais distante do que quem tá do segundo colocado. Então, assim, digamos que o Campeonato Brasileiro ele já se dividiu. Quem vai brigar para não ser rebaixado, e aí já tivemos erro na questão da análise do América Mineiro, né? Fazer o quê? Mas outros tem que começar o campeonato. É mais difícil de tu acertar, né? E também é mais arriscado. Mas enfim. Então acho que o Grêmio ele tende a brigar pelas primeiras posições do campeonato. Eu acredito que vai se classificar para a Libertadores. Eu acho que o Grêmio deve ficar em 4º, 5º, no máximo em 3º lugar, eu acho, no Brasileiro. Mas ele vai ficar ali o tempo inteiro. Vai brigar bem esse ano, vai fazer um bom campeonato brasileiro, e acho que agora a Copa do Brasil é um confronto complicado com o Flamengo, a semifinal. Acho que o Flamengo tem um favoritismo, né? Tem mais elenco, mais estrutura, enfim, né? Que o Grêmio, mas não podemos descartar essa parte, né, histórica que o Grêmio tem na Copa do Brasil, né? Que é um time que sempre vem muito forte na Copa do Brasil. Beleza? Então essa é a nossa análise sobre o Grêmio. Bom, falando sobre o Internacional, eu acho que a grande maioria que me acompanha aqui no canal saiba que é o meu clube do coração, é o clube que eu torço desde que eu nasci, então para mim é um momento especial falar do Inter, né? É o clube que eu acompanho desde sempre, que eu tô direto no Beira-Rio, mas enfim, vamos para análise a grosso modo do Inter, né? Eu não posso ser leviano aqui mesmo sendo torcedor, e o Inter, junto com o Vasco, na minha opinião, é a grande decepção no Campeonato Brasileiro até o momento. Tanto é que ele acabou de trocar o treinador, né? Saiu o Mano Menezes, voltou o Eduardo Cudê, que não é unanimidade. Depois eu farei um vídeo sobre por que o Inter o que aconteceu para o Inter estar nessa posição no Campeonato Brasileiro, por que o Inter até agora não conseguiu performar o que performou na temporada passada, né? Mas isso será assunto para um próximo vídeo. Que para nós não se estendermos muito, vamos fazer uma análise prévia aqui do Brasileirão, né? O Inter então ele começou o ano cheio de expectativas, né? Era um time que vinha de um vice-campeonato brasileiro, fez a maior pontuação na história do clube nos pontos corridos na última temporada, mesmo assim ficou atrás do Palmeiras, que fez um campeonato totalmente fora da curva, né? Fez um campeonato muito acima da média. Tanto é que ninguém tinha atingido até então a pontuação que o Palmeiras atingiu. E, se eu não me engano, acho que em 9 edições, o Inter, com a pontuação que tinha feito na temporada passada, ficando em segundo, teria sido campeão nas outras 9 edições, né? Então começa o ano cheio de expectativa. Porém, o Inter não desempenha, não tem a mesma performance que teve no último ano, mesmo mantendo o Mano Menezes e tudo mais, né? Então o Inter ele não consegue repetir boas partidas, às vezes tem lampejo de bons jogos e tal, e tudo isso fez com que o Inter acabasse eliminado de forma precoce no Campeonato Gaúcho, perdesse os 2 Grenais, né? Que para quem acompanha, quem é daqui do Sul, mas para quem não é de fora, já explicando, o Grenal aqui é um campeonato à parte. Então, tu perder o Grenal é muito complicado para a temporada, te coloca numa crise, às vezes tu vem bem no campeonato, mas tu perde um Grenal, o ânimo da torcida já vai lá para baixo, as críticas aumentam, então tudo fica mais complicado a partir de uma derrota no Grenal. Então o Inter vem de 2 derrotas em Grenais, ele perde o Campeonato Gaúcho pro Caxias, né, não consegue se classificar para a final, cai fora na Copa do Brasil para o América Mineiro,
E hoje ele é, até a gravação desse vídeo, ele é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Ou seja, ele está a 6 pontos do vice-líder, que é o Flamengo, e a 18 pontos do Botafogo, que hoje tem 39 pontos. Então, assim, o Inter, ele, pra mim, como eu falei, ele é a grande decepção do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Vasco. Mas aí o Vasco é assunto para um outro vídeo. O Inter contratou agora o Ener Valencia, né, que veio da Europa, que é o 3º maior goleador na Europa nessa última temporada, né, ficando atrás do Haaland e do Mbappé. Então é um jogador de renome, fez 3 gols na última Copa do Mundo. Trouxe agora o Bruno Henrique, que foi bicampeão brasileiro, uma vez com o Palmeiras, outra vez com o Corinthians, ganhou já a Libertadores. É um jogador acostumado, né, então a ser campeão. Trouxe de volta o Charles Arangues, precisou de um tempo, ele veio muito tempo parado e tudo mais, e mandou embora o Mano Menezes e trouxe o Eduardo Cudê, que não é unanimidade para o torcedor do Inter, até pela forma que ele saiu na primeira passagem e tudo mais. Bom, partindo dessa análise que a gente fez, do campeonato irregular que o Inter faz, eu acho que agora fica um pouco complicado falar, porque o Cudê, ele tem uma filosofia de jogo bastante diferente do Mano Menezes, né? O Mano Menezes era o Inter jogava mais de forma reativa, e quando ele tentava propor o jogo não conseguia, né? Tanto é que o Inter é um dos piores ataques do campeonato, é um dos times que menos chuta gols, né, a gol no campeonato. Então é um time que desempenho ofensivo muito ruim, e o Eduardo Cudê, ele preza muito o ataque, né? Então é um estilo totalmente diferente de jogo em relação ao Mano Menezes. Se vier a dar certo o Eduardo Cudê no Inter, eu acredito que o Inter tem um bom elenco. Eu acho que tem um elenco inferior ao Flamengo. Palmeiras deu uma enfraquecida esse ano, mas é ainda um elenco superior ao do Inter. E eu acho que de igual para igual com o Atlético Mineiro, tá? Eu não vejo o Inter muito abaixo, não. Ele é um elenco parecido com o Fluminense, com o Atlético Mineiro. Eu acho que tem um elenco até melhor que o Botafogo, por exemplo, né? Melhor que o São Paulo também, que vem na frente do Inter. Então eu acho que se o Inter engrenar, der certo com o Eduardo Cudê, o Inter acho que briga e se classifica tranquilamente para a Libertadores. Até porque, como nós falamos antes na análise que fizemos do Grêmio, tá muito embolado, né, a parte de cima da tabela. Que nem eu falei antes, o Atlético Mineiro, que é o 12º, se não me engano, tem 20 pontos, tá a 7 pontos de distância do segundo colocado, que é o Flamengo, com 27. Então, 2 partidas que tu ganha, tu tá lá em cima, 2 partidas que tu perde, tu já tá lá embaixo, e assim vai. Então eu acho que o Inter, se ele engrenar com o Eduardo Cudê, é um time que pode se classificar para a Libertadores 2024 de forma até tranquila, né? Apesar de todas essas pancadas que tomou, se engrenar com o Eduardo Cudê. Agora, se não der certo, vai acabar terminando ali pelo meio da tabela, não ter time para brigar bem, né? Mas é um time que decepciona até aqui. Então, e o Alessandro Barcelos vai apostar todas as suas fichas no Eduardo Cudê e alguns reforços que estão por vir, né? Então, se der certo com o Eduardo Cudê, eu acho que o Inter vai brigar na parte alta da tabela, terminando entre a 2ª, a 4ª posição do campeonato, ali junto com o Grêmio, Flamengo, enfim, o Palmeiras. Se não der certo, eu acho que vai acabar terminando pela metade da tabela, entre 8ª e 10ª posição. Certo? Então essa é a nossa análise mais voltada ao futebol brasileiro, mais voltada ao campeonato brasileiro, né, sobre a dupla Grenal. Se curtiu, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e é isso aí, certo? Então, até a próxima e valeu, tchau!